primeiro lugar, obrigado a todos. Muito obrigado. E a ideia dessa live nasceu para corrigir uma gafe que eu cometi alguns dias atrás, né? Porque alguns dias atrás eu gravei um vídeo contando a história de como o hospital começou e eu me concentrei muito na questão de papel, na questão jurídica, e eu gravei também sobre uma questão que eu estava puto da vida, então estava com uma carga emocional, e aí eu fui muito injusto com algumas pessoas, né? Que eu deveria ter citado, como o caso da Sheila, que eu não citei, né? Como o caso do Leandro, da Fabiana, e de todos vocês que estão aqui. Então, primeiro eu começo pedindo desculpa e dizendo que a ideia dessa live de hoje é agradecer as pessoas que cuidaram da operação. E aquele dia eu agradeci muito e dei tipo nome aos bois de quem cuidou da parte documental, da parte política e tal, quem assinou o contrato, mas quem me conhece sabe que eu valorizo muito quem trabalha na operação, né? Eu até brinco, tem a turma do ar-condicionado e tem a turma que fica mesmo ali na correria. Então, eu acabei sendo injusto, que o pessoal que fica na correria e faz a coisa acontecer, eu não agradeci aquele dia, então quero agradecer e ouvir histórias, né? Então, em primeiro lugar, obrigado a todos. E aí eu vou começar fazendo umas perguntas aí. A primeira pergunta vai para a Sheila. E, aliás, naquele dia já tomei uma bronca da Sabrina, da filha da Sheila. Minha mãe te ajudou tanto, seu ingrato, você não falou dela. Então, vamos começar pela Sheila. Ô, Sheila, fica aí parado com luz no teu rosto aí para a gente ver você. Parei. Eu quero saber o seguinte. Hoje você é a doutora Sheila e tal, cheia de moral, né? Mas é verdade que você já fez faxina no hospital público lá, antes de abrir, que você lavou, passou? Zona Leste, em todas as unidades que a gente passou na mudança. Zona Norte, Osasco, Mogi das Cruzes, tudo. Comecei lá, limpando o chão, lavando as paredes. Pegar a mangueira, o prédio da Zona Leste, hoje é a faculdade, muito, 10 dias lavando. Quem era a tua equipe na época, né? Ô, Ju, quem era a minha equipe na época? Adoro. Não, a equipe de organização, de fazer acontecer, de chegar chegando e pôr o hospital para funcionar. Eu, Viviane, a Vanessa, a professora, também logo do começo, Fabiana, depois Zona Norte, a Fernanda, que assumiu lá, a Solange, que eu não sei se entrou, está faltando gente. Fabi, me ajuda. Eu perguntei genericamente, né, porque tem eu lembro algumas, assim, não, 1/3 do que tem hoje em dia, mas tinha... Não, porque a gente vai ficando velho e vai perdendo detalhes, né? Mas Sim. O que eu me lembro bem é que quando a gente começava um projeto, eu falava, Sheila, vai lá e faz acontecer, né? E aí você chegava, não tinha nada e fazia tudo acontecer. Conta pra gente alguma história que você lembra da abertura do primeiro hospital público. Primeiro hospital público, era um predinho que tinha alugado para abrir uma segunda clínica, uma travessa da Radial Leste. Estava bem bagunçado e com um cachorro que eu tinha resgatado que estava com sinomose em uma das salas. Aí deu aquele intimato, vai ter que abrir. Falei, e agora? Aí sai correndo, arruma lugar para o cachorro, começa a tirar as bagunças que estavam no predinho, a limpar. Isso foi uma correria assim, de alguns dias, porque tinha poucos dias para a gente abrir o hospital público. Então, foi você atrás de comprar as coisas, não sei como que você fez para comprar tudo aquele bocado de coisa. O que não deu para comprar foi tirando da clínica de Arthur Alvim, emprestado, para poder abrir o hospital, para depois devolver para a clínica de Arthur Alvim. Mas conta uma história engraçada, daquelas que você chegava lá às 6 horas da manhã e tinha que pôr ordem na fila lá. Nossa, como que era? Todos os dias. Ali no primeiro prédio, como não tinha espaço, 5h30 da manhã eu já estava lá, né, para abrir a unidade, uma bagunça, todo mundo tumultuado, todo mundo querendo entrar, e aí eu tinha que ser o Sheilão, que elas falam que eu era antes,
dar uns gritos para colocar a coisa em ordem, senão não E funcionava. você lembra qual que era o discurso que você fazia para pôr ordem na fila? Faço até hoje. Não, Faz mentira. aí. Faz tempo que eu não faço. Faz um aí, para a gente ver se lembra. Eu lembro. Eu falava meu nome, né? Eu não era veterinária, então eu falava: bom dia, eu sou a Sheila, faço parte da administração do hospital veterinário. O hospital abre às 6 horas da manhã, eu preciso que vocês formem a fila para eu poder distribuir as senhas. Todos os animais vão ser avaliados, medicados se necessário, mas vocês precisam ficar em fila, o espaço é pequeno, não dá para ficar todo mundo tumultuado, eles vão ser atendidos, eles vão ser avaliados, e assim era no decorrer do dia, principalmente lá na Carlos Agotes, que era pequenininho. Obrigado. Quantos anos de Anclivepa e quantos anos trabalhando comigo? Na Anclivepa, 10 anos. Na Anclivepa, 10 anos, desde o primeiro dia do hospital, que a gente abriu, né, Lê, para atender o Max, fratura bilateral de rádio una, que o Denis operou, que era um cachorrinho. Eu fui enfermeira dessa cirurgia. Foi enfermeira, verdade. E com o Wilson, com você, final de 2006, setembro de 2006. Obrigado pela paciência que você teve todo esse tempo aí. Não tenho mais, né, filho? Obrigado. Tomara que tem um pouquinho ainda. Fabiana, você estava lá no primeiro dia também? Eu estava lá no primeiro dia, e eu lembro, com a Sheila, inclusive, nós levantamos, acho que era Alexandre Zagotes, né, o nome da primeira... Carlos Agotes. Carlos Agotes. Olha, Carlos Agotes. Não errei tanto, Juliana, desculpa, tá? Carlos Número Agotes. 3. Número 3. Carlos Agotes, e aí eu lembro de estacionar o carro e correndo, e a Sheila já estava lá com uma vassoura na mão, e um balde, já me deu o balde, a vassoura na mão, falou limpa, e aí a gente levantou uma porta, era tipo uma porta de bar, assim. Eu e a Você Sheila... fez faxina também? Fiz faxina também, vassoura, balde na mão, parava um pouquinho, chegava alguns cães, aí atendia, voltava, pegava o balde. Então, e eu lembro que nesse dia eu estava indo para o meu estágio no Provet, que eu ia acompanhar lá um ressonância magnética, e aí você me ligou, era 3 de julho de 2012. Aí você me ligou e falou assim, pode correr lá para Carlos Agotes, que a gente vai abrir o hospital hoje. Aí eu fiz o retorno ali em Moema, correndo, e fui. Só que antes disso, antes de iniciar, a gente até conversa isso com a Sheila, eu lembro de quando eu trabalhava na sua clínica, né, que eu cheguei na sua clínica como estagiária, depois fui, né, veterinária contratada, e quando eu via você conversando sobre que você ia montar um hospital público, eu achava você um louco. Né? Você me chamava para a reunião e falava, olha, eu tenho um planejamento, eu e a Sheila, né? Tem um planejamento de hospital público, eu acho que é a sua cara, você gosta, eu vejo você aqui na clínica, eu acho que eu vou levar você comigo para o hospital público. Claro. Aí você descia a escada, ficava eu e a Sheila, assim, uma olhando para cada outra, meu Deus, ainda bem que eu tenho meu emprego aqui, né? Porque é muita viagem, né? Não faz sentido, né? Lembra, Sheila, que a gente falava isso, tipo... Mas no particular, você e a Sim. Sheila no particular, vocês não queriam cobrar de ninguém, né? Vocês nasceram para o público. Não. Eu Cobrava. Só que Oi? o que custava 100, a pessoa pagava 20. Se a pessoa precisava de E assim 4 medicações, eu cobrava uma e aplicava 4. Né? Mas porque também, né? Mas isso diminuía no caso da minha própria comanda, né? Mas tudo bem. Né? E aí eu lembro que eu falava para a Sheila, eu falava, Sheila, hospital público, meu Deus, onde esse veterinário está com a cabeça, né? Eu falei, não vai conseguir nunca. Aí, de repente, um dia, numa ligação, corre para lá, a Sheila já está lá, qual que a gente vai levantar as portas hoje? E aí corri, estacionei o carro, subi, cheguei, ganhei um balde na mão, uma vassoura, vamos limpar. E aí no outro dia começou a chegar atendimento, começou a chegar as outras pessoas. Mais uma pergunta para você e para a Sheila, que me ocorreu agora. Quantos cachorros e gatos vocês duas já puseram a mão na vida? Sim. Nossa. Quantos cachorros você pôs a mão? Sheila, quantos cachorros você pôs a mão na sua vida? Nossa, eu nunca parei. Não tenho noção. Ó, só de animais que eu levei no CCZ para castrar, que ainda não conhecia você, a última vez que eu tive lá, né, que faz muitos anos,
já tinha mais de 300. Com o Edson, que é de São Mateus, que inclusive você falou nele ontem, ele castra até hoje, uns 500. E você castrava todos que eu pegava da rua, da vizinha, da parente, Mas quantos cachorros você já pôs à mão? Milhares, 10, 20 mil cachorros, talvez. Muito mais. Parabéns. Desde que eu nasci, eu sou assim. Gente, continuando a desculpa com as injustiças que eu cometi, né? Leandro, você estava na primeira cirurgia do hospital público? Você foi o primeiro? Você estava na primeira anestesia? Foi também, né? Foi meio de surpresa. Você me ligou e falou: olha, corre para lá fazer uma anestesia que vai inaugurar o hospital público. E aí... É verdade que você estava operando numa sala e o cara com a furadeira pregando as coisas na outra, na sala do lado? Tava ajeitando as coisas para poder abrir o hospital e nós operando lá onde depois ficou o centro cirúrgico, que era bem pequenininho, né? Bem diferente do que é hoje, né? Que são bonitos, são amplos. E aí foi você que ficou lá, você estava na cirurgia, a Elaine estava lá, a Vivi estava lá, o Denis e o... A Viviane Leonardo. foi a primeira enfermeira do público, foi? Da primeira cirurgia? Da primeira cirurgia, sim, ela estava lá, né? Ela tava Foi lá. a mesma Sheila, coisa, sai correndo. a e Sheila vai. estava lá também? Também estava lá, né? É óbvio que eu estava. A Sheila também estava lá. Então, era a Sheila, a Vivi, a Elaine, o Denis, o Georgette, eu e o Dr. Wilson, você, que estava lá também. E foi Eu estava numa... lá, e outro dia eu estava lá, mas eu falei com uma convicção que era um gato e era um cachorro, né? Peço desculpa, mas eu estava lá. Eu jurava que era um gato, mas era um cachorro. Era um Max, era um cachorrinho vira-lata branco e amarelo. Isso mesmo. Eu vi que você falou errado, deu uma vontade de corrigir na hora, mas não corrigiu. O Leandro te corrigiu. A memória me traiu também há 10 anos atrás, né? Foi 10 anos. Foi de última hora, né? Foi meio de última hora. Falou, pô, amanhã eu tenho que fazer uma anestesia 9 da noite. Fernando Ibanez, boa noite. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu vou fazer para a Vanessa Coutinho. Vanessa, está me ouvindo? Tô sim. O Ricardo não está aí com você, né? Eu acho que ele acabou de chegar. Então eu vou segurar essa pergunta, então. Tudo bem? Se ele puder ficar 5 minutinhos com a gente aí. Tá, eu vou chamar ele. Eu vou segurar dele, em consequência, eu vou segurar a pergunta do Fernando. Fernanda, você está com a gente desde quando também? Dia 12 de outubro de 2012. Faz tempo também. 3 meses depois que o hospital abriu. Sim. Lembra alguma história marcante nesses 10 anos, hein? Que eu fui contratada porque eu tinha resgatado um cachorro com sinomose e levei para passar em atendimento. Quem estava atendendo no dia era a Ana Maria Schnabel. E aí a Sheila virou para a Ana e fez assim: Ana, tem uma enfermeira para indicar? Eu já tinha trabalhado como recepcionista na clínica da Ana, e a Ana falou assim: tenho, essa daqui. Aí eu olhei para uma, olhei para outra, assim, sem entender muito, aí a Sheila virou e falou assim: você começa amanhã. Foi contratada na hora lá. No dia seguinte, já levei toda a documentação, já comecei a trabalhar lá. Em quais hospitais da Anclivepa você já passou? Na Zona Leste, na Zona Norte, em Osasco, e aí, agora, no final, assim, agora bem mais recente, eu já fui para Taubaté, para Porto Alegre. Você já fez umas missões com o Luiz, né? Sim, algumas. Entendi. Elaine, eu tomei bronca tua aquele dia também, né? Me conta quando que você começou na Anclivepa, quando que você já estava na primeira jogada do hospital, conta tudo para gente. Eu estava na Anclivepa desde 2012 mesmo, mas desde o começo de 2012, né? E também trabalhava na clínica de Arthur Alvim, então participei da correria para abrir o primeiro prédio. E eu tinha a missão de cobrir a primeira cirurgia, porque até então a gente não tinha anunciado para ninguém que ia abrir, e a partir da primeira cirurgia a gente ia falar para a imprensa que estava aberto.
E aí eu estava com muito medo, porque eu não conhecia muitas pessoas, né, na imprensa, eu não sabia se ia conseguir levar alguém lá. Estava começando. E depois disso eu acabei ficando meio famosa, né? Porque me procuram até hoje por causa do hospital, né? Todas as TVs me procuram hoje por causa do hospital. Mas foi por causa desse dia. Eu lembro que eu tinha um blog nessa época, e eu publiquei a cirurgia no meu blog. E aí mandei para as TVs, né? E no outro dia tinha um monte de TV lá, cedo, ao vivo, de manhã. Foi bem legal, assim. Que bom. E então, a Anclivep você já fez de tudo, né? Hospital, pós-congresso, tudo. Tudo. A Anclivep, todas as partes. Agora, antes era assessoria de imprensa, depois a gente passou a fazer marketing também. E eu achei você perdida lá em Itaquera, foi isso? Não, não, na verdade, eu te achei perdido num congresso vegano. Quantos mil anos atrás? 2008. 2008, então tá aí quase 10, 12, uns 15 anos já. Isso, e aí na Anclivep eu fui em 2012. Muito bem, deixa eu virar a página aqui. Juliana, tá me ouvindo? Tô. Conta uma história aí, como tudo começou. Bom, 2 meses antes, inaugurou em julho, então em maio, veio o meu chefe, na época chefe de gabinete, falou, olha, você vai ter que montar esse processo aqui para abrir um hospital veterinário. Ele, você sabe fazer? Eu falei, não. É um convênio. Eu falei, nunca mexi com isso, só sei fazer licitação. Não, mas é porque é uma ordem, não sei o que, do prefeito, e o prefeito, o secretário está pedindo para fazer. Tá bom, vou tentar descobrir como é que faz, né? E aí eu fui, conversava com o jurídico, enfim. As pessoas meio me ajudavam, assim, de muita má vontade, porque ninguém queria colocar a mão. E foi um processo, assim, que... Por que ninguém queria pôr a mão? Porque ninguém queria fazer, porque não era uma coisa nova e ninguém acreditava, né? O pessoal da Covisa ficou 1 ano parado, esse pedido na Covisa, e a Covisa não fez, então foi parar lá para o gabinete. E você acreditou? Olha, eu achei a história meio maluca. Fala bem a verdade, você acreditou? Não, eu achei maluco, mas eu falei assim, mas eu acho que pode dar certo, né? Quando eu comecei, eu lembro que o secretário adjunto, ele ia na Câmara dos Vereadores, né, para fazer prestação de contas, e ele falava assim para mim, Juliana, tá tudo certo? Eu falei, tá, secretário. Ele falou assim, porque eu estou escutando piadinhas lá. Ele entrava na Câmara e os vereadores tiravam sarro falando que para ter saúde, no município de São Paulo, as pessoas iam ter que andar de 4. E falava, ai, meu Deus do céu. Aí eu fiquei morrendo de medo, né? Porque aí era uma inauguração de uma coisa que a gente não sabia, né? Você não sabia a repercussão. A Câmara, os vereadores estavam cascando a boca em cima da secretaria por conta disso, que está tirando dinheiro da saúde humana e para colocar para animal, que absurdo. Foi assim. E eu fiquei morrendo de medo no dia da inauguração, né? Mas aí, graças a Deus, quando abriu, assim, a repercussão que teve em Facebook, em jornal, foi tão positiva, que aí todo mundo da criança, né? Aí... Você tinha medo de assinar? Você tinha medo de assinar o contrato? Outras pessoas lá tinham medo de assinar o contrato? O jurídico, foi um contrato que ele não teve parecer jurídico. O secretário assinou sem o aval da assessoria jurídica. Foi na cara e a coragem, foi na raça. E foi. Entendi. Mas eu acho que é assim que são as grandes coisas, né? Assim, eu acho que você é uma pessoa meio doida, mas tem umas ideias assim, eu acho que todo doido é a pessoa que motiva, né? Que faz o mundo girar, né? Que é fazer o hospital, fazer uma faculdade, montar a telemedicina, tudo que todo mundo fala assim, não, você é louco, não vai dar certo. E dá. Eu acho que você é um visionário. Muitas coisas não deram, mas algumas deram. Mas você faz muita coisa que dá certo. Obrigado, mas eu devo muito a vocês, porque eu mesmo dependo de todos vocês que estão sempre fazendo a coisa acontecer. Mas Obrigado. É a sua equipe, né? As grandes ideias é sua e a gente corre atrás. Eu acho que é assim que funciona, né? A gente compra a ideia. Obrigado, de verdade, de verdade. Ô, Fabiana, eu estou vendo aparecer, piscar umas perguntas aqui. Tá chegando alguma coisa para você? Ou eu tive a impressão minha? Não, chegou uma pergunta. Posso fazer? Pode. A Luciana Ferreira perguntou:
Vocês têm algum trabalho que quantificar? Aí depois ela coloca, vocês têm algum estudo sobre os animais? Luciana, vocês têm algum estudo sobre a quantidade de animais de rua que são necessários castrar? Ela reformulou a pergunta agora. Não, olha, quando eu era assessor parlamentar, a gente tinha uma fórmula de fazer a conta que era uma fórmula meio louca, mas era a única forma que eu conhecia. Eles calculavam quantas vacinas de raiva eram aplicadas anualmente, que antigamente vacinava muito cachorro, né? Hoje em dia, a raiva acho que vacina menos, mas eles calculavam quantas vacinas de raiva eram aplicadas e eles calculavam, aí eu não sei de onde eles tiraram esse número, que 80% dos animais eram vacinados contra a raiva. E aí eles faziam uma conta e chegava nos 20% que não era, e eles falavam naquela época, né? Naquela época falava-se que tinha 1 milhão de cachorros na rua no estado de São Paulo. Eu acho que hoje tem muito menos. Eu acho que tem. Não sei se sou eu que saio menos de casa hoje, mas eu lembro que, aí talvez a Sheila me corrija se eu estiver errado, a gente andava na rua 10, 15 anos atrás e era cachorro para tudo que era lado, você via cachorro na rua, né? Cachorro. Sim. Os gatos a gente via nas praças e nos cemitérios e nos prédios abandonados. E nas ruas via os cachorros. Hoje eu vejo menos. Eu estou errado, Sheila, que tem menos cachorro na rua hoje? Não, está errado não, tem menos. Tem bem menos. Você sente isso também? Com certeza, eu ando bastante, eu saio bastante, então eu consigo ver isso. E algumas vezes de parar, claro, fazer o carinho no cachorro de rua, para dar uma olhada, que passa a mão, se é uma fêmea no abdômen, ver que é castrado, os machos sem testículo, então isso já melhorou bastante, muito, muito. Acho que foi a castração ou a conscientização? A conscientização que virou a castração, eu acho que ajudou. E o portão fechado? Também. Portão fechado ajuda, né? Ajuda. Tem bastante abertos ainda, mas ajuda. Então, eu vou passar a pergunta. Fernando Ibanez, está me ouvindo? Oi, tudo bem, gente? Oi, Graça. Tô te ouvindo. Obrigado Você pela... tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, te vendo bem. Ótimo. Fernando, a pergunta que eu vou fazer para o Ricardo é como foi assinar o primeiro contrato, né? Quais foram as coisas que ele levou em consideração, qual foi a pressão que ele sofreu. E a minha pergunta, você logo em seguida, porque acho que o Hospital Público abriu e poucos meses depois você assumiu como presidente, né? Você lembra histórias da época? Foi tranquilo para você assinar esse contrato? Você sofreu pressão? Conta um pouquinho para a gente como foi isso. Não, eu acho que foi zero tranquilo, né? Na verdade, a gente assinou o contrato com o Ricardo. O Ricardo era presidente da Ancrivepa quando nós assinamos o contrato. Se não me engano, foi em maio a assinatura do contrato. E eu assumi a presidência da Ancrivepa com o contrato assinado, sem abrir o hospital, em junho. E o hospital abriu em julho. Então, foi um caos, né? Um caos dos veterinários. Essa conversa que a Juliana comentou de nossa, vai tirar dinheiro da saúde, tanta gente morrendo de fome, vocês atendendo cachorro. Gente, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tipo, as pessoas, antes de ter o hospital, as pessoas morriam de fome. E na fila do hospital. Então, não é o hospital que vai aumentar a fila do hospital das pessoas. Havia muita confusão dos veterinários, né? A comunidade veterinária bateu muito na gente. Tinha muita gente contra? Muita. Acho que todos os veterinários. Acho que a favor só tinha gente. Verdade. Toda a comunidade veterinária, sei lá, hoje tem 60 mil veterinários em São Paulo. Há 10 anos atrás devia ter uns 45 mil, acho que tinha 49.980 contra e nós 20 a favor. Contra, né? Não, impressionante. E os caras me escreviam, e como que vai cuidar desse dinheiro?
parecia uma fortuna, né, de dinheiro por mês para cuidar desses cachorros. Não precisa de tudo isso. A gente gasta R$8 para fazer uma consulta. Gente, mas não é R$8 para fazer uma consulta, precisa ter o cara que vai ajudar a limpar, o cara que vai ajudar a manter o negócio, e a gente atende 400 bichos por dia. E eu lembro no começo que a gente tinha um contrato com um plano de trabalho, mas esse plano de trabalho era meramente um plano de trabalho, era um quadro na parede. Tipo, a gente atendia todo mundo que chegava no hospital. Era todo naquela época, eram tempos bons, né? A gente atendia todo mundo. Saudade todo mundo. Não conseguia nem andar, lembra, Sheila? Entrava na recepção, não conseguia andar na recepção. Não andava, não se mexia. Eu me lembro da gente atender 400 bichos em um dia na Zona Leste, aqui na Platina. Doutor, foi. Né? Então, eu acho que houve muitíssima resistência, e ainda há, né? Muitas pessoas ainda olham para mim e falam, nossa, mas você participa desse negócio? Tipo, é uma roubalheira, é veterinário ganhando mal. Gente, mal paga você, que paga R$80 para o cara ficar a noite inteira na sua clínica. Você paga mal, o seu veterinário. Né? Fernando, e o CRMV foi legal? Deu uma força? Não, absolutamente. Pô, acho que eles tinham até uma cadeira deles lá, né? De tanto que eles iam ver se estava tudo ok, a vigilância. Cada dia eles eram louquinhos para fechar, né? Para fechar o hospital. Loucos, porque era antiético atender de graça. Né? Não, a gente não está atendendo de graça, só quem não está pagando é o cliente, mas a prefeitura está pagando por ele. Então, eu acho que foi muito duro. Depois, o que eu acho que aconteceu também é que muitos veterinários começaram a se beneficiar da presença do hospital, porque a despeito da gente atender muita gente, né, não dava para atender 100% das pessoas. E aí muitos veterinários passaram a desenvolver seus negócios nas áreas dos hospitais. Eu posso falar aqui pela Zona Leste, gente que montou negócios que hoje são um mega empreendimento, sucesso, por conta de receber as rebarbas, entre aspas. E tem muito veterinário que encaminha, né? Encaminha para o público o paciente que não tem como pagar, né? Que não precisa virar as costas, né? Entendi. Mas foi um desafio e eu acho que a gente... hoje, bom, você perguntou aí, eu acho que tirando o Ricardo Coutinho, eu sou o membro ativo mais antigo da Anclivepa, depois dele, o vice mais antigo. Eu estou na Anclivepa desde 99. Como participando da diretoria em várias situações e posições. Então, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz na minha gestão para ter o hospital, para investir no hospital. Depois a gente abriu mais um, né, enquanto eu era presidente, e não me arrependo de forma nenhuma. Eu acho que a gente fez muitos inimigos, como você já falou em outras vezes, mas a gente fez muitos aliados, muitos mesmo. E a gente ajudou muita gente, muito bicho. Obrigado, Fernando, obrigado. Ô, Sheila, eu estou vendo outra das suas filhas aí, que você criou várias meninas, né? Nesses 20 anos aí que você está comigo. Estou vendo a Manuela. Manuzita, desde a sua clínica, Você criou ela também? Também. Desde quando? E ela está com a gente faz tempo também? Já trabalhava em Arthur Alvim. Faz 11 anos. E você foi para o público quando, Manuela? Para o público mesmo faz uns 5, eu acho. E na turma da Sheila você está faz 10 anos? Quantos anos? 11 anos. 11 anos. Tudo mais Muito bem, parabéns. Tem mais uma continuação da pergunta da Luciana aqui, Wilson. Ela pergunta, o hospital público promove castrações de cães e gatos para as pessoas de baixa renda? Não, Luciana, por que não? Em São Paulo, por 2 motivos. Porque existe um outro programa em São Paulo que já faz isso, e tem aí, antigamente eram 13 clínicas conveniadas, hoje deve ser mais, então já tem um programa paralelo na cidade de São Paulo, por isso que não castra no hospital, porque castra nas clínicas. Segundo, castrar no hospital atrapalharia, né? Porque lá no hospital é muita emergência, muita correria, muito foco em cachorro doente, e se colocar um monte de cachorro saudável lá, seria um tumulto. Então, por isso que
por isso que a gente não faz castração lá. A gente está segurando a Vanessa para participação super especial do Ricardo Coutinho. Ô, Leandro, conta outra história. Eu me lembro, Wilson, de quando você falou sobre o hospital na reunião de diretoria. Você lembra mesmo? Eu lembro. Alguém você acreditou? sempre ficava por último, o Leandro deve lembrar disso. O Wilson sempre era o último a falar, porque tinha, o Fernando lembra também, tinha a ordem, né, da pauta, e o bem-estar sempre, pela ordem, era o último. E aí eu lembro que era super tarde, era tipo meia-noite já. Quando já estava todo mundo cansado, saco cheio, querendo ir embora. Aí você falou, gente, desculpa, mas eu preciso falar uma coisa, porque precisa ser hoje, porque tem que assinar amanhã, era um negócio tipo assim. E aí ele jogou a bomba e fomos para casa com a bomba jogada, assim. Eu lembro disso. É Obrigado, o que ele mais obrigado gostava pela fazer, lembrança. né? Da madrugada, ele jogar bomba. Não, Não, naquela coitado, época... foi uma reunião que teve muita coisa para falar. As reuniões já começavam meio tarde naquela época. Então, teve muita coisa e foi ficando. Quando foi ver, sei lá, se não era meia-noite, era próximo disso. Aí ele jogou e falou que, mas a gente precisa decidir hoje, porque precisa assinar amanhã, era algo assim. E ficou todo mundo meio em pânico, assim, né? Tipo, eu lembro que eu fiquei com uma cara de tipo, meu Deus, né? Como assim? Vanessa, você está na Anclivepa desde quando? Na Anclivepa? É que a minha vida, ela meio que se confunde assim com a Anclivepa mesmo, né? Eu brinco com os alunos que se abre uma porta, eu saio lá de dentro, mas assim, porque eu acompanho desde que eu era graduanda, né? Então, eu me formei em 2004, em 2005 eu estava na Anclivepa já. Você de criança já ia na Anclivepa? Criança, teu pai já te levava para passear nos eventos na Anclivepa? Bem nova. Eu ia em eventos, quando tinha esses eventos sociais, o Fernando deve lembrar. Eu ia em tudo. Você era tipo... A Vanessa foi o Bernardo. É isso que eu ia falar. A Vanessa foi o Bernardo da época. É tipo e a isso. Criancinha... Que legal, que legal. Obrigado. E no hospital público... Você começou a trabalhar de fato. Eu sei que você, durante esse tempo, foi a grande recrutadora, né? De veterinários, de fazer escalas. Mas a tua atuação começou quando mesmo? Você lembra? Quando abriu. Eu comecei junto quando abriu, lá na Carlos Agotes, lá na casinha. E você falou assim, quando teve essa situação da reunião, aí passou, tipo, no dia seguinte, você me chamou e falou, a gente vai ter que montar uma... Você monta uma equipe? Eu falei assim, monto, né? Pensando comigo, tipo, o que está pronto? Você falou, não, ainda nada. Eu pensei, quanto tempo demora para se montar um hospital? Demora um tempo, né? E aí, passou uma semana, ele falou assim, então, já está pronta? Já está tudo pronto? Porque já está pronto aqui. Eu falei, mas, gente, não tinha nem porta, já está pronto? Como assim? Ó, chegou aqui a pessoa. Ah, põe ele aí na foto. Fala aí, meu candidato. Tudo bom, doutor Ricardo? Boa noite. Boa noite. Wilson, Leandro, Fabi, Fernando Ibanes, a Juliana, a Vivi, a Manu, a Sheila. Vou votar em você, minha mulher também, hein? Muito obrigado. Pode conferir os votos, é Santa Isabel. Ele quer. Muito obrigado, mas eu quero te fazer, eu quero te fazer uma pergunta. O senhor foi o primeiro presidente da Anclivepa que assinou o primeiro contrato de hospital veterinário do mundo, correto? Verdade. Eu quero saber como que foi a decisão de assinar, porque era uma coisa que não existia, então você teve uma coragem muito grande. Eu queria que você falasse se teve pressão, qual foi a reflexão que você teve e o que te deu essa convicção de ter a coragem de assinar esse contrato, que não era uma unanimidade na época. Conta um pouquinho para a gente da história. Na diretoria, na minha diretoria, não era uma unanimidade. Mas eu sabia que a maioria, eu tinha a maioria. Então, eu pus em votação e vencemos pela assinatura do primeiro contrato. Aí, o que aconteceu? Simultaneamente, estava sendo disputada a eleição, quem seria o próximo presidente. Eu estava me candidatando à reeleição e o Fernando Ibanes com uma nova chapa da qual você fazia parte.
fiz uma reunião com o Ibáez e fechamos questão. Vamos apoiar o projeto do Wilson Grassi. Topa, topa. Então, fechamos o acordo. Quem vencesse a eleição teria compromisso de dar continuidade ao processo. E foi isso. Só que ele foi assinado primeiro contrato na minha gestão. Mas quem rendeu os frutos praticamente foi na gestão do Fernando Ibáez. Essa é a verdade de toda a história. E o mentor intelectual de tudo isso é você, Wilson. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Teve também muita coragem, né? E teve que dar uma volta por cima e costurar a coisa e tal. Você trabalhou muito bem nos bastidores. Obrigado, mas a tua coragem foi muito maior que a minha. Sabe por quê? Porque eu, na época, eu era um franco atirador, né? Eu estava tentando fazer um milagre, mas você já tinha uma carreira de sucesso, uma carreira consolidada, um nome. Você já era um ícone na medicina veterinária e se você não tivesse a coragem que você teve, você poderia falar, não vou assinar esse negócio. E se a gente perdesse aquele time, talvez não existisse hospital hoje. Então, eu sou muito grato a você. Muito obrigado. E quando eu dei a minha palavra que assim que eu voltasse para o Brasil, eu assinaria, eu estava, não lembro se era na França ou na Alemanha. Na Alemanha, e você recebeu o seu telefonema. E eu falei, Wilson, pode mandar fazer toda a papelada aí, deixar tudo certinho, que assim que eu chegar em São Paulo, chegar no Brasil, eu assino. E foi aí. Eu confesso para você que eu tremi na base também, viu? O que eu fui achincalhado por colegas. Teve colegas que aplaudiram, mas tive muitos colegas que não aceitavam isso de jeito nenhum. E muitos acabaram reconhecendo depois que era uma necessidade para o país, para o nosso estado, para a nossa cidade, o hospital veterinário, que você, um cara de visão, percebeu isso muito antes que os outros. Ô, Ricardo, agora eu não sei se você tem dimensão, mas em consequência da tua assinatura naquele documento, hoje esse projeto dá emprego para mais de 1.000 pessoas. Nós paramos para fazer conta esses dias e são mais de 1.000 pessoas trabalhando e muito mais de 500 veterinários. Não sei se você tinha essa ideia do que aconteceu com essa tua assinatura. Não, eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia que a coisa ia tomar essas proporções. E fico muito contente, né, de eu ter atingido essa meta e proporcionado emprego a milhares, centenas, milhares de pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Leandro, está nos ouvindo? Tô. Conta uma história engraçada da época, vai. Pensa, peguei de surpresa aí. Conta alguma história engraçada aí. Eu vou pegar o gancho que a Vanessa deu aí. A Vanessa deu um gancho legal. Na época, na Antivepa, a gente estava muito preocupado com o congresso, a gente estava preocupado com pós-graduação, com ensino, né? E aí, eu estou na Antivepa desde 2004 também, né? E aí eu vi quando você chegou e ocupou pela primeira vez o cargo que foi criado de bem-estar animal. E aí a gente estava sempre preocupado com as outras coisas, e porque não tinha essa vertente na Antivepa ainda do bem-estar animal, né, dessa causa de proteção animal. Quem trouxe isso, né, quem atuou a primeira vez na Antivepa com isso foi você. E aí, como a gente não estava muito... Tem que dar um crédito para o Gioso que deixou eu entrar, né? Também tem que dar esse crédito para ele. Foi na gestão dele, né? Depois, logo em seguida, a gestão do Ricardo, e nós fomos ficando por lá. E aí a gente não queria saber da proteção animal, a gente não gostava, então deixava você por último por isso. Eu falava, puta, agora vai o Wilson, caramba. E era sempre coisa que demorava, porque você levava muita coisa. E eu me lembro uma coisa que foi muito legal. A Vanessa vai lembrar, o professor Ibanez vai lembrar, o professor Ricardo vai lembrar,
quem mais estava na reunião da diretoria, acho que vai lembrar dessa passagem. Ele, no final da reunião, nessas aí, Vanessa, que acabava tarde pra caramba também, ele falou, ó, e aí, o que você vai trazer hoje? Então, hoje eu vim pedir apoio aqui para o pessoal da Anclivé, porque eu quero fazer um poço artesiano para uma protetora de cachorro. A gente falou, caramba, olha aí. E era uma coisa inédita lá dentro, ninguém pensava nisso. Eu nem sei se saiu a grana para a mulher fazer o poço artesiano ou não. Não, não saiu. Deve ter saído. Mas você sempre trazia essas questões envolvendo o bem-estar animal e o atendimento a animais carentes e a pessoas carentes. Eu acho que de tanto que você bateu nisso, cara, que parecia para a gente um ferro frio, acho que você foi batendo, esquentando isso, e aí quando você teve a visão de fazer isso e levar para a Anclivepa, e aí tem todo o mérito do Fernando, do Gioso, do Ricardo, né, de terem ido com você nessa empreitada, mas como o Ricardo falou, essa passagem que eu estou contando do poço artesiano é uma coisa que, para mim, marcou que você estava realmente preocupado mesmo com essa questão, que você queria fazer alguma coisa em relação a isso. Naquele dia que eu falei, puta que pariu, o Wilson é o cara que quer fazer isso. E aí você teve habilidade, perspicácia, e foi genial nisso daí. Eu te parabenizo. Obrigado, e tive sorte, a sorte de ter vocês no meu time. Obrigado. Sheila, fala uma coisa para mim. Quais são os casos? Primeiro eu vou te falar a minha impressão e você me corrige. Os casos que você acha que o hospital mais ajuda os animais. Eu vou dar minha opinião e você me corrija. Na minha opinião, gatinho entupido... Não é assim que fala o veterinário Wilson Graça. Você me corrija. Gatinho entupido, eu acho que é um sofrimento. Sim. E cachorro com a pata quebrada, com uma fratura Também exposta, eu acho que é de sofrimento. Na tua opinião, que mais o hospital é legal para os cachorros e para os gatos? Os gatos obstruídos, isso todos os dias. Eu falo na unidade Zona Leste, que eu fico mais. No mínimo, por dia, no mínimo, 6. Teve dia de ter 20 gatos obstruídos no centro cirúrgico, eu ainda brinquei. No mesmo dia? No mesmo dia? Eu ainda brinquei nesse dia, eu entrei em várias caixinhas de transporte, eu brinquei com os meninos, falei, tá tendo campanha de castração? De tantas caixinhas que tinha, todos gatos obstruídos, e mérito para os cirurgiões, para os anestesistas dos hospitais, que são maravilhosos, e desses 20, 2 gatinhos precisou, infelizmente, fazer PENEC. Cachorros com fraturas, isso é sempre, infelizmente, também, e a maioria deles tudo tratados com sucesso, e as infectos contagiosos, a sinomose. A gente tem bastante caso, que a doutora Fabiana sabe melhor do que eu, que é ela que monta protocolo, tudo, também, e tem casos de sucesso, eu tenho em casa casos de sucesso do hospital, que está aqui, que curou da sinomose por conta dos veterinários do hospital público. Ô, Sheila, eu não sei agora, mas na minha época tinha muita piometra também, né? Piometra, Vives, muita piometra, muita. Que é outra coisa que parece campanha de castração, piometras, verdade. E oncologia, Sheila, tumores. Então, a gente atende grande parte de oncologia também. Várias oncologias. Cirurgias oncológicas todos os dias, a cada unidade, pelo menos 5 a 6 cirurgias oncológicas. Viviane, você tem memória? Que memórias você tem dos primórdios? Ixi, muita, né? Eu tenho... Menos que eu brigava, hein? Não, isso aí a gente tirava de letra ali, isso aí foi tudo ensinamento, eu falo. Eu falo que quem passou com a Sheila ali, cara, passa com qualquer chefe ali, porque você aprende tudo. É verdade. Cara, eu tenho muita história, as minhas é um pouco trash, né? Tem uma com o Leandro, não sei se o Leandro vai lembrar dessa, a gente saiu correndo na rua atrás do cara, que quebrou o hospital inteiro. Quebrou o hospital todo, sim! Saiu eu e o Leandro atrás do cara. E o cara pleno entrou no carro dele, foi embora. Cachorro que a gente chegava de manhã, os tutores não levavam cachorro e gato na caixa, a gente correndo no meio da radial, parando o carro no meio da radial, 8 horas da manhã, quase sendo atropelado para pegar os animais. Verdade. Mas assim, é muita história, muita coisa. Acho que a gente tinha que montar um livro. Fabiana, não era você que vira e mexe apanhava de tutor lá? Não.
Era você? Eu apanhei. Eu Eu apanhei. apanhei. Eu, a Sheila, o Luiz. É, o A Luiz. Sheila separou muito a briga lá, né? E apanhei de um cara com muleta. Eu tomei uma muletada do cara. Sério? A Sheila separou uma briga que o cara me empurrou, eu caí no meio das cadeiras, o Luiz ia pegar o extintor e quebrar a cabeça dele. Foi. Agora, vamos fazer uma... Agora eu vou perguntar para todos vocês. Vamos falar dos veterinários mais marcantes, dos mesmos que não estão mais com a gente. Começando aí pela Sheila. Veterinários marcantes que passaram por esses 10 anos de hospital. Pasternak foi muito bom. Era aquela história que ele já chegava com as receitas prontas lá, mas ele era amado lá, né? Lindamente, tratava tudo plenamente. Eu vou mostrar um caso vivo aqui, a Sheila vai lembrar. Peraí, deixa eu só virar aqui, ó. Você lembra, Sheila? A Vitória toda... A Vitória, sim, era lógico. Na carne viva. Itraconazol e Pred. Foi o que ele passou, a gata melhorou, virou outra. Ela era na pele viva, tipo, não tinha mais pelo, nada. E essa daqui é resgatada lá da clínica, viu, Wilson? Ah, é? Essa daqui é da clínica, ela tá com 13 anos. Peguei lá na clínica e tem aqui, eu vou aproveitar aqui e já mostrar pra todo mundo. Essa daqui foi do hospital, o cara ia largar um dia frio. Ela tava com fratura de coxal, ele falou, não vou levar, eu vou deixar onde eu achei. Eu falei, não, você não vai. Ele, não vou, eu vou deixar lá. Eu falei, vou levar embora então. Peguei, aí eu lembro do Daniel Paixão. Lembra, Sheila? Horto? Do Paixão? Eu lembro, lógico que eu lembro. Ia falar dele agora, Daniel Paixão. E aí ele falou, não, leva que eu ajudo você. Passou 2 meses, ela tava andando de volta. Legal. Vanessa, você que contratou. Vanessa que contratou muito veterinário. Fala alguns marcantes. Você já falou da Schneibel? Você falou da Schneibel. A Ana, maravilhosa. Teve a Ana Maria, que tocava ali o P1. Ficava eu com a Fabi. Tem a Tainá, que está com a gente até hoje. Ela entrou, acho que com 1 ano de hospital, mais ou menos assim, e ela está com a gente até hoje. Até hoje. Então, tiveram muitas pessoas, né? No começo, o hospital trabalhava de sábado, domingo e feriado, até às 19, 20 horas, né, Fabi? A gente ficava... 21, 22. Então, acho que pelo menos essas pessoas, assim. Leonardo, ortopedista. Eu briguei muito com o Cauê, com o Daniel, briguei muito com eles, estão aí até hoje, maravilhosos. Já pedi desculpa, mas briguei muito. Brigou mesmo. Você devia estar certo. Eu imagino que você devia estar certa. Eu queria que eles operassem as cadelinhas com piometra mesmo que elas estivessem morrendo. E eles me explicavam que não adiantava colocar elas no centro cirúrgico daquela forma. Eu falava, mas se o problema é piometra, tira a piometra, ela vai ficar boa. Eu não entendia. Hoje eu entendo um pouco mais. Ô, Sheila, tem de clínica a época do Samuel, da Débora, da Rebeca. Verdade, Rebeca. É uma época bem legal essa, né? Aquela bem época bacana. Dani Dutra, são vários. Época da Lilian também. A Lilian, verdade. Sim. Cara, lembro do Paixão, eu lembro do Vinícius, que fazia parte lá da Horto. Vinícius Coelho. Ele foi para a Alemanha, né? Agora está voltando a ser veterinário, está em Portugal. Verdade. O Paixão, que ficou com a gente. O Pasternak, essa história das receitas do Pasternak. Eu me lembro que o Pasternak... Era famosa, né? Era famosa. Chegava, antes do hospital abrir, o cara já estava lá, e 8h15 ele tinha atendido, 400 gatos com... Ele mesmo. Não é? E o próprio Tartaglia foi importante também no começo do hospital. Sim, o Tartaglia, eu ia falar dele agora. Foi um cara que ajudou muito na costura com os veterinários, vivia falando da função do hospital. Acho que todo mundo que esteve está lá... Temos que falar, não podemos deixar de falar do Luciano Giovannini também, que... Claro. Que era sempre que dava um BO, um processo, era o cara que ia responder e tal, né? Não podemos deixar de falar o nome dele também. A Ivana, que a gente brincava que era a Imama, que pegava e fazia 200 Mastec no mês, Imama. Quem lembra da história das 200 Mastec? Eu lembro. Eu ficava soturando. Eu lembro que eu nunca soturei tanta teta na minha vida.
E uma fila, né? Era uma fila e alguém... A Ivana funciona assim. Você tem que chegar para ela e falar: Ivana, eu duvido que você é capaz de fazer 200 cirurgias no mês. Aí, E você falou isso. se falar que duvida, aí ela faz. E alguém falou que duvidava. Ela pegou uma lousa, anotou lá 200. Espera um pouquinho, vou fazer 10 por dia. E fez, né? E eu lembro que era uma briga que, tipo, a Ivana me chamava para o centro, lembra, Tira, para fazer as suturas, aí precisava da enfermagem lá na frente, aí a Sheila gritando: eu preciso da Viviane, a Ivana: não, mas eu preciso dela aqui. Nossa, era 200, nossa. Foram 2 meses, assim, não foi pra... também. Sim, o Luiz também. Ele, como enfermeiro, depois passou a anestesiar, porque precisava de ajuda, auxiliar. Nossa, Leandro, a Patrícia, a Fernanda, que a gente chamava de Patrícia. Raio-X e ultrassom. Quem vocês destacam no raio-X e no ultrassom? Que fez muito. O Adenilton, que está com a gente desde então. Eu lembro do AD. O AD. Eu lembro da Michelle no começo. Michelle. Que veio de Alvim, ficou com a gente. Nossa, a Aline. O Everton. O Everton. Aí teve outro também de raio-x. Não lembro o nome. De ultrassom. Esqueci o nome dela. Alta. Nossa, era tanto. Muita gente, né? Passou centenas e centenas, talvez. Até a Lu do BRVET passou. Ah, é verdade. Ela comandou lá, né? Durante um tempo. O Cazé também, o Cazé. Verdade. O Renato também perguntou: em minha cidade, Curitiba, não tem nenhum hospital público. Eu já fui para Curitiba. O Fernando Quais Ibanez... os primeiros passos que vocês seguiram em São Paulo para conseguir abrir o primeiro? Não, o Fernando Ibanez já foi para umas 10 reuniões lá, com o prefeito, com o governador, com todo mundo lá. Todo mundo já prometeu um hospital em Curitiba. Eu já fui para lá, né, Fernando? Então, não sei, vai ter que alguém que cumpra as promessas lá, mas não foi falta de empenho da Anclivé para tentar um hospital em Curitiba. Estou certo, Fernando? É verdade. Imita o prefeito. Não tem prefeito lá que se imita, não é? Imita ele, hein? Mas eu tenho foto do Rafael apertando a minha mão, prometendo que ele ia abrir um hospital quando ele foi eleito a primeira vez desse último ciclo, né? Já está na segunda, né? Já está na segunda e o hospital não saiu. Tudo bem. Tem mais pergunta aí? Tem uma última pergunta. Não seria bom, a Luciana pergunta, não seria bom disponibilizar as vacinas polivalentes para cães? Não seria mais barato e melhor prevenir? Essa pergunta é boa. Uma vez a gente fez uma relação de que as 10 principais doenças que estão dentro do hospital todas elas poderiam ser evitadas. A vacina impediria as doenças infecciosas, a castração impediria a piometra e o tumor de mama, uma tela na janela impediria os gatinhos que caem da Coab, uma ração de boa qualidade impediria o gatinho entupido, uma coleira e um portão impediria o atropelado, e outras coisas mais. Então, praticamente tudo que tem no hospital poderia ser prevenido, quase tudo, né? Tirando algumas doenças degenerativas e tal. Mas não cabe. A Anclivepa faz o que ela pode, né, com o que ela consegue negociar com as prefeituras, mas a Anclivepa não dita políticas públicas, né? Mas a gente se esforça para fazer o possível, né? Mas a gente tentou fazer isso, né, Wilson? Quase fomos presos, né? Vacinando de graça, né? Ganhamos vários processos por vacinar de graça, é verdade. Respondemos até hoje. Até falar uma curiosidade aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas o meu CRMV hoje é cassado, né? Mas por quê? Porque eu fui condenado pela primeira vez porque eu vacinei de graça e fui condenado uma segunda vez porque eu castrei a preço popular. Aí, como eu sou reincidente, o Conselho resolveu cassar o meu CRMV por, acho que 180 dias, né? Eu tenho o bottom aqui até hoje, ó, da campanha da erradicação da sinomose.
Que legal, que legal, que legal. Rafael pergunta, como é o relacionamento da Anclivepa SP com as Anclivepas de outros estados? Não seria o caso da Anclivepa Paraná montar o hospital em Curitiba? Algumas Anclivepas nos odeiam. O Ibanez pode nominá-las ou eu mesmo não faço nome? Olha, cara, Rafael, eu fiquei em Curitiba durante 9 anos. E durante esses 9 anos, junto com o Wilson, a gente tentou expandir esse projeto para lá, né? E a resistência lá é pior ainda. E Curitiba tentou, né? Elegeu 2 vereadoras extremamente ativas na causa animal, que foram a Fabiane e a outra moça que eu esqueci o nome, e que hoje não são mais vereadoras. Tem lá uma estrutura gigante com a rede de proteção animal, que é muito ativa dentro da prefeitura, mas precisa do apoio da classe veterinária lá. A mesma resistência que a gente enfrentou aqui há 10 anos, Curitiba ainda enfrenta com os veterinários para fazer um atendimento gratuito, né? Então, vontade há. Tem pessoas muito ativas lá em Curitiba, a professora Cibele, da UFPR, um monte de gente, né? Mas tem que ter apoio da classe veterinária. Aqui, a gente teve apoio da Anclivepa, que era muito forte, e as Anclivepas são muito fortes, né? Então, não basta a Anclivepa São Paulo ser amiga da Anclivepa Paraná, ou da Anclivepa Amazônia, ou da Anclivepa Mato Grosso. Tem que a Anclivepa peitar a classe, porque aonde for que abrir o hospital gratuito, a classe vai chiar no começo. E aí é uma guerra de braço. Ganha quem tiver mais poder de persuasão. Verdade. E lá no DF até hoje tem briga judicial lá, até com o nome do hospital eles implicaram, né? Que não podia chamar HVEP. Bom, enfim, gente, palavra livre. Em seguida eu vou agradecer e a Jaque vai fazer um café para nós. E uma última, e dentro da palavra livre, não, vou esperar, eu falo por último. Alguém que lembra de alguma coisa, que quer me lembrar de alguma coisa? Ô, Wilson, uma pessoa que eu acho que, tipo, que foi muito importante também na época do hospital, pelo menos na época que eu estava lá, era o alemão. Quem lembra do alemão? Corria para lá, corria para cá. O alemão era nosso faz-tudo, né? O velho, paizão. E o seu Miro, Seu Miro. Nossa, seu Miro, verdade. O seu Miro, uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci na vida. Uma das mais simpáticas, né? Seu o Miro alemão muito prestativo, né? O único problema do alemão é que ele tomou 128 multas no Fiorino. É verdade. Não, mas não foi só ele não, coitado. É a única coisa que desabona ele são 128 multas. Que nós estamos pagando até hoje. Tadinho, e o seu Miro, nossa. Meu obrigado de coração a todos vocês que estão aqui, né? Obrigado. Foram 10 anos que eu costumo dizer que, tipo, se eu morrer amanhã, eu morro realizado de coisas que me dão orgulho. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho são os projetos que eu toquei junto com vocês. Então, muito obrigado, né? E também, antes que eu chore também, Jaque, fecha a casa aí com a gente. Olha, chefe, agradecer a todos que estão aí, foram pessoas muito importantes e são pessoas muito importantes para mim, aprendo muito com cada um de vocês. Obrigada, Wilson Graça, pela oportunidade de estar aqui. E essa, tá quentinho o café, um café para nós. Eu terminei ela aqui no bar, do Baby Blue. Quantas horas, minutos, segundos para poder te ver. Como é simples, tão fácil, gostoso gostar de você. Minha pele arrepia os ouvidos com sua voz. O universo pra mim é pequeno quando estamos sós. Faz um café pra nós, me chama pra dançar mais um minuto
corações. É o tempo que eu preciso pro dia raiar. Faz um café pra nós, me chama pra dançar mais um minuto a sós. É o tempo que eu preciso pro dia raiar. Pro dia Obrigado a todos. raiar.